Ok, eu comecei a gravar então a aula aqui. Bom dia, Rayane. Bom dia, Stephanie. Bom dia, Bom dia, Tudo bem? tudo bem? Como é que a aula nossa hoje é sobre o que mesmo? Sobre as três leis de Newton. Newton. Opa, bom dia, Vitor. Vitor? Tá, então eu vou apresentar para vocês a aula aqui, né? Que é da Uhum. aula Paraná, tá bom? Então, para vocês terem tá bom. um estudo mais aprofundado sobre a segunda lei de Newton. Deixa eu só voltar no vídeo então aqui. Inicial, a Vocês estão segunda conseguindo lei, ouvir o essa aula áudio? número 21. Sim, É muito Sim. importante vocês marcarem presença lá no Classroom. Também Tá é muito bem importante legível o vocês fazerem as áudio, atividades, Rayane? né, que estão sendo tá propostas lá bom, na tá ótimo. plataforma Tá, então e eu vou também voltar no quem está começo pegando as aqui. atividades na escola, né, e que está assistindo pela televisão, não esqueça de levar essas atividades, né, e também se puder postar essas atividades lá na nossa plataforma, beleza? Muito importante porque isso irá facilitar muito, né, a vida acadêmica de vocês aí e com certeza irá ajudar bastante a vida do professor de vocês, ok? Gente, então vamos dar continuidade ao nosso trabalho? Bem, nas últimas aulas tínhamos falado sobre o princípio da inércia e eu tinha deixado com vocês uma perguntinha, né? Qual o elo entre o princípio da inércia e a quantidade de movimento? Bem, basicamente é a conservação da quantidade de movimento. Nós tínhamos falado que a quantidade de movimento ela se Se vocês conserva, quiserem fazer né? alguma pergunta, Então, pode fazer, a primeira tá? lei de Newton, né, a princípio Tá. da inércia, ela simplesmente confirma isso. Lembrando que o princípio da inércia, ela fala para nós que a tendência do repouso, né, a tendência da conservação da quantidade de movimento, tendência do objeto dele permanecer em movimento retilíneo uniforme e assim por diante, beleza? E então existe essa conexão entre eles. Vamos lá então. Retomando um pouquinho sobre a primeira lei de Newton, né, o que nós tínhamos falado. Ela descreve que corpos com massa tendem a permanecer em equilíbrio. Ou seja, que equilíbrio seria esse? O famoso estático, né, o equilíbrio estático, que é quando a velocidade ela é zero, ou o chamado dinâmico, o famoso movimento retilíneo e uniforme. Isso significa que nós teremos a velocidade constante e trajetória retilínea. Certo? Nós já tínhamos conversado isso nas aulas anteriores, mas vamos dar aquela frisada. Bem, mas aí vem a pergunta. Quando nós estivermos fora dessa condição? Porque a vida, afinal, não é uma constante equilíbrio, certo? Quando eu tiver uma mudança nessa situação de equilíbrio, ou seja, quando eu quiser mudar o estado de equilíbrio, ou seja, quando eu quiser sair do repouso para uma outra condição de velocidade, quando eu quiser mudar a velocidade desse objeto, seja ela na direção, no sentido, no seu módulo, ou os três ao mesmo tempo, o que acontece? Bem, para isso, o nosso amigo Newtinho falou o seguinte: para isso é necessário causar uma variação na quantidade de movimento. E nós já tínhamos falado que essa quantidade de movimento ela é um vetor, certo? E como bom velho vetor, ele terá módulo, direção e sentido. E para isso é necessário aplicar uma força, certo? E aí que vem a questão que a gente irá falar sobre as próximas leis. Bem, lembre-se que a força é um vetor e com isso a mudança na quantidade de movimento pode ser na direção e ou sentido e ou intensidade, certo? Lembre-se dessa característica, pessoal. Nós estamos falando de uma propriedade vetorial, não de uma propriedade escalar. Beleza? Vamos lá, então. Bem, gente, vamos falar um pouquinho sobre aqui um quiz aqui para a gente poder iniciar, certo? Presta atenção então nessa pergunta aí, porque ele vai dar um tempinho, eu gostaria que vocês analisassem, e eu quero ver a resposta de vocês, tá bom? Tá. Dando uma continuidade aqui para vocês.
Um automóvel se move retilinamente numa avenida. Se a velocidade do automóvel vai diminuindo, podemos afirmar que o vetor força resultante não nula? Sobre essa afirmação, podemos dizer que ela está certa ou errada? Analisa essa afirmativa e daqui a pouco a gente vai dar a resposta para vocês discutir essa questão. Beleza? Até mais. Então vamos lá. Um automóvel que se move retilineamente numa avenida. Se a velocidade do automóvel vai diminuindo, pode-se afirmar que o vetor força, quer dizer, que a força resultante, ela é não nula. Sobre essa afirmação, podemos dizer que ela está certa ou errada. Então eu vou dar um tempinho para vocês pesquisarem aí, tá bom? Rayane? Oi. Meninas, meninos, quem tá aí? Oi. Vou dar um tempinho para vocês. Tá. Se quiserem fazer uma pesquisa aí, pode. Já conseguiram ler a pergunta ou não? Já. Então ele está falando que um automóvel se move em linha reta numa avenida. Se a velocidade do automóvel vai diminuindo, está falando que podemos afirmar que o vetor força resultante, né, que a força resultante, ela não é nula, né? Então essa afirmação, ela está correta ou errada? O que vocês acham? Eu não estou vendo vocês aqui porque eu estou com a questão aqui na minha tela também. Deixa eu sair um minutinho para ver se eu consigo ver vocês aqui. Vamos lá então? Qual que é a resposta? Rayane, começa por você. Oi. Tá difícil de entender o exercício ou não? Não. Você acha que tá certo ou errado essa afirmação? Acho que é errado. Errada? Quem mais tá aí no monitor que eu não tô conseguindo ver aqui? Quem acha que... Stephanie, Oi. o que você acha? Tá certo ou errada a afirmação? Tá certa. Certo, Vitor? Certo. E... Pedro? Tá certo. Certo, então vamos lá, vamos ver se... Se vocês acertaram ou erraram. Aí, Pimpolhada, conseguiram resolver a questão? Entenderam a malandragem do negócio? Vejam aqui, né? Nós temos uma redução da velocidade, ela está diminuindo a velocidade. Então, a gente pode afirmar que existe um vetor resultante não nulo sobre ele? Certíssima resposta. Certo? Muito bem, galera. Isso. Muito bem. Existe uma variação na quantidade de movimento e, consequentemente, tem que ter alguma força atuando sobre ele ou forças atuando sobre ele, e essa resultante ela será não nula. Beleza? O vetor resultante será não nulo. Ok? Vamos dar continuidade aos nossos estudos aqui, então. Segunda lei do nosso amigo Newton, né? O Newtinho, princípio da dinâmica. Ele agora irá falar para nós o seguinte, que a força resultante de uma partícula é igual à taxa da variação da quantidade de movimento, certo? Bem, aqui a gente vai falar uma situação que é bastante comum, né, com relação basicamente à massa. O que acontece?
nós vamos perceber que a massa é um fator determinante nessa questão, por causa que a massa, né, como a gente já viu, ela oferece uma resistência à mudança do movimento, certo? Então, acompanhe esse slide que a gente está vendo aqui, ó. Quanto maior a massa, maior será a resistência à variação da quantidade de movimento, ou seja, com a mesma força resultante, se a massa aumentar, menor poderá ser a aceleração. Então, veja que nós temos aqui, por exemplo, nosso amigo aqui, né, empurrando um carro velho para variar, né? Deve ser o meu Monza, por exemplo, incendiando. E aqui nós temos aqui o nosso amigo aqui empurrando, né, o carro, né, agora cheio de gente, com a sogra, com a vovó, com o cachorro, né, vindo lá da praia do litoral, né, aquela coisa toda lá, né, empacado na fila ali, empurrando o negócio para o acostamento, né, com certeza com uma aceleração menor, né, tá com uma massa maior, uma aceleração menor, além do cara tá brabo, né, fazendo uma força que eles podem estar fazendo a mesma força, só que a aceleração acaba sendo menor, né. Por que que nesse caso a aceleração ela é menor? Lembre-se que a variação da quantidade de movimento, e em si a quantidade de movimento, ela depende da massa e da velocidade, certo? Então, como a massa aumentou, isso acaba influenciando na aceleração, beleza? Vamos lá. Então, com essa ideia, nós vamos fazer o seguinte. Quando o ponto material de massa m é submetido a uma ação de uma força resultante, ela adquire uma aceleração, cuja a direção e o sentido são o mesmo da força F. Então, percebam que a força resultante e a aceleração, elas têm a mesma direção e sentido, né? Porque elas são simplesmente vetores, né? E a intensidade é proporcional ao produto m vezes a. Essa formulazinha que vocês estão vendo aqui, pessoal, ela é uma fórmula na qual você mantém a massa constante, certo? Então, é uma situação bastante clássica, né? Em que você tem lá uma massa constante, você não está mudando massa, nada disso. Aquela situação anterior que a gente mostrou da variação da quantidade de movimento, né, em função do tempo, ela é uma forma mais geral, certo? Então, por exemplo, eu posso aplicar ela a uma situação de um foguete, em que ele é lançado ao espaço, em que praticamente a sua massa ela é praticamente toda combustível, e ao longo do seu lançamento, né, ele vai perdendo toda essa massa e ela vai adquirindo cada vez uma aceleração maior devido a uma taxa, né, de redução de massa, certo? Enquanto que na nossa vida real, nosso cotidiano, lá nossos caminhões, né, carros e tudo mais, praticamente a massa permanece constante. Então eu posso aplicar F igual a M vezes A nas situações corriqueiras, certo? Em que a massa praticamente ela permanece igual, certo? Por isso que o F igual a M vezes A, ela é praticamente usada aí como o arroz e feijão, né? Nossa equação do dia a dia da segunda lei de Newton. Beleza? Então, nós temos aqui, ó, as unidades do Sistema Internacional de Medida. Muito importante lembrar. O F representa a força, né, o vetor força. Ele é medido em Newton, certo? Aqui nós temos a massa, que ela é em quilograma, e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Vocês lembram desse estudo que nós fizemos no nosso encontro anterior? Vocês fizeram até uns cálculos, né? Quem lembra? Eu. Lembram, né? Vamos continuar então. Beleza? Vamos lá então. Dando continuidade aqui aos nossos estudos. Nós também temos aqui uma coisa bastante legal, que nós associamos, né, a segunda lei de Newton com os movimentos uniformemente variados, né, o famoso MOVE. Então aqui nós temos algumas equações. Eu vou pular essa parte um pouquinho, né, e vamos direto aqui pro... Então, no caso do estudo da primeira lei de Newton, o que lembra o que fala a primeira lei de Newton? Voltando aqui, fala sobre a inércia. Isso. A segunda lei de Newton, né? Conforme ele passou aqui a fórmula, vocês já viram também isso na semana passada. Só um minutinho.
a segunda lei de Newton, que fala sobre o princípio fundamental da dinâmica, né? Então, no dia lá da avaliação, na quinta-feira agora, vai ter pelo menos um exercíciozinho que vocês vão ter que fazer com relação a essa formulazinha aqui, ó. Força é igual a massa vezes aceleração, né? Olha só, eu vou fazer uma pergunta bem difícil para vocês. Espera aí, deixa eu ver se eu localizo ela aqui. Aqui. Observa esses dois veículos aí. Ô, Rayane, qual que é mais fácil de empurrar? O carro vazio ou o carro com bastante gente, mais uma tonelada de peso em cima dele? Qual que é mais fácil? Carro vazio. O carro vazio. Por quê? Porque tem menos peso. Não seria em relação exatamente ao peso, mas em relação à massa, né? Que eu acho que você quis dizer, né? Então, para você aplicar uma força sobre esse carro aqui, ó, onde eu estou colocando a seta, né? Para você conseguir empurrar o carro, vai depender da massa do carro, né? E a aceleração que você quer que esse carro adquira, né? Então, você está correto, né, no que você falou. Para empurrar o carro, é mais fácil você empurrar o carro com massa menor do que aquele que está com massa muito maior, né? E aí tem toda uma situação de atrito, né, da superfície, por exemplo, superfície do pneu em relação ao chão e tudo mais, né? Mas, enfim, voltando aqui, ó. Eu já estou finalizando, tá? Ó, a força é igual a massa vezes a aceleração. No SI quer dizer Sistema Internacional de Unidades, né? A força, ela tem a unidade Newton. A massa, a unidade é quilograma, e a aceleração é dado em metro por segundo ao quadrado, né? Então, nessa fórmula aqui, nós fizemos, né, alguns exercícios da aula anterior, tá bom? E a terceira lei de Newton, para finalizar, quem que lembra? O que fala a terceira lei de Newton? Ação e Reação. reação, né? Lei da ação e reação, né? Deixa eu só finalizar aqui com um texto aqui, ó, da terceira lei de Newton, para vocês observarem. Terceira. Aqui, ó. Toda ação corresponde a uma Reação. Isso, de mesmo módulo, mesma direção e de sentidos opostos, né? Então, olha aqui, ó, um exemplo, né? Se, por exemplo, uma bola, ela vem direcionada para o seu rosto, qual que é a tendência de vocês em relação à bola? Desviar. Desviar, né? Então, tem o princípio da ação, que é a bola vindo em sentido ao rosto de vocês. E a reação é o desvio. Vocês vão desviar da bola para não levar uma bolada no rosto, né? Tá certo? Sim. Então, essa é a terceira lei de Newton. Princípio da ação e reação. Bom, então eu vou finalizar a aula aqui. Na quinta-feira, então, vocês fiquem atentos, né? Eu não sei ainda exatamente se eu vou trabalhar com vocês essa aula, né? A avaliação naquele momento, ou se eu vou deixar ela por alguns dias com vocês, tá? Quem fizer, vocês repassem isso no grupo, quem fizer a aula ali, no momento, junto comigo, vai ter uma pontuação maior na prova, beleza? Um abraço para vocês, então. Só dá um minutinho aqui que eu vou fechar aqui, interromper a gravação.